a nossa maratona de lives da harmonização, realizada pelo CRO. Espera aí. Vou pedir que... Roberto, desliga seu microfone. Beto, desliga o microfone. Isso. Então, mais uma vez, agradecendo aí a presença. A Ana iniciou essas palestras, foi a primeira palestrante dessa maratona de live, organizada pela nossa Comissão de Harmonização Orofacial, particularmente para a doutora Annelise Milani, e vem dando muito certo. Então, eu só tenho a agradecer o empenho de todos os profissionais que estão participando dessa maratona, porque sempre é muito bom a gente poder valorizar essa nova especialidade que tem dentro da odontologia. Foi uma luta muito grande do Conselho Regional de Mato Grosso, juntamente com o Conselho Federal de Odontologia, para que nós pudéssemos ter o reconhecimento e a criação dessa especialidade. E hoje a gente está cada vez mais forte nesse sentido, ganhando brigas judiciais com outras categorias da saúde, porque nós temos trabalhado com firmeza, mas dentro da legalidade, dentro da lei, que é o que sempre o Conselho Regional de Odontologia e o Conselho Federal, particularmente a partir da gestão do Evaristo aqui no Regional e da gestão também do grupo dele no Conselho Federal, que assumiu em dezembro de 2018, os nossos avanços na odontologia vêm só aumentando. Tem muita coisa ainda para a gente fazer, não só em relação à harmonização, modernização do Código de Ética. A gente está sempre buscando, mas o que às vezes os colegas não entendem é que nós dependemos de lei federal. Nós somos abaixo da Constituição, das leis que estão na Constituição, que é a lei, inclusive, que criou a odontologia. Então, quando o Conselho Federal faz alguma normativa, ele tem que estar amparado por essa lei. Ou mudamos a lei, ou temos que caminhar sempre junto a ela, tentando modernizar. E a gente tem feito isso, tanto os conselhos regionais, não só o de Mato Grosso, mas no Brasil de um todo, e o Conselho Federal. Temos agora, desde dezembro de 2018, pela primeira vez na história, um conselheiro federal na diretoria do Conselho Federal aqui de Mato Grosso, que é o Evaristo, tesoureiro. Tivemos eleição em março para a nova formação do Conselho Federal, e a chapa do Evaristo saiu-se vitoriosa também. O mandato deles acaba no início de dezembro desse ano, e aí eles vão iniciar um outro mandato por mais 3 anos. Então, nós temos tudo para que a odontologia continue, melhor dizendo, dando esse salto grandioso, modernizando o Código de Ética, modernizando tudo aquilo que a gente quer dentro das redes sociais. Lembrando que a lei da odontologia é de 1964. Então, quando a gente fala de criação de especialidade, quando a gente fala, já que você pode hoje colocar uma foto de diagnóstico e uma foto de tratamento final, já é uma evolução tremenda, foi uma briga muito grande, de grandes discussões que a gente tem, e vai continuar sendo assim. Agora, para que a gente consiga essa evolução, primeiro passo, obedeça-se às leis. Aqui em Mato Grosso e nos outros estados também, primeiro a gente obedece à lei, concordando ou discordando da lei. Quando eu, particularmente, discordo da lei, eu vou levar sugestões ao Conselho Federal, eu vou levar sugestões das nossas reuniões plenárias, para que possa haver essas mudanças. Mas eu jamais vou deixar de cumprir a lei vigente. Vou lutar para mudar, mas eu jamais vou deixar de cumpri-la. E assim que imagino eu, que deve funcionar, com igualdade de condições para todos, sejam amigos ou inimigos. Afinal, a gente trabalha para a odontologia e não para o bem próprio. Mas todo o assunto é sério, eu sei, mas eu queria dar uma notícia bem legal para vocês. Em primeira mão, tá, Ana? Quem está aqui na live que vai saber. Já está confirmado, juntamente com a SBTI, já falei com o Tarley, presidente da SBTI, já falei com o Ferrão, e já está confirmado, dias 3 e 4 de setembro, teremos o MIT de harmonização orofacial, uma parceria entre Conselho Federal de Odontologia,
Conselho Regional de Mato Grosso e SBTI. Serão 2 dias de muitas palestras. Nós vamos ter em torno de 14 palestras nesses 2 dias. E Ana Paula será uma das palestrantes também. E isso é para fortalecer a harmonização orofacial. Nós estamos aqui para lutar pela harmonização. Mais uma vez, eu repito, a harmonização é nossa. Nós vamos agir corretamente, protegendo a odontologia e protegendo vocês, que fazem o melhor trabalho dentro da harmonização orofacial. Porque proteger a odontologia é proteger a população. É para isso que o conselho é feito, proteger a população através da melhor odontologia. As inscrições para esse meeting, o meeting é totalmente gratuito, será presencial no Hotel Fazenda Mato Grosso, mas nós vamos ter um limite de 300 vagas. Até por conta da pandemia, a gente não pode ampliar muito mais, e essas inscrições devem começar até sexta-feira. É lógico que a gente vai divulgar no site do Conselho, devo fazer um vídeo falando disso para vocês fazerem as inscrições, porque é por ordem de chegada mesmo, mas eu estou mostrando em primeira mão para vocês ainda. Por que eu ainda não estou liberando a inscrição? Porque existem alguns detalhes que a gente está acabando de acertar. Hoje eu consegui acertar a grade, juntamente com o Tarley, com o Ferrão, com a SBTI, a grade que vai estar lá participando. Então, vocês já estão convidados a fazerem a inscrição e serem esses 300 que vão ter oportunidade de estar participando desse meeting lá no Hotel Fazenda Mato Grosso. Tá bom, gente? Aninha, Annelise, mais uma vez, muito obrigado pela disposição de vocês participarem com essas lives, tomando o tempo de vocês, para que a gente... Renatinha, tudo bem, meu amor? Que a gente possa estar aqui trocando informações mesmo. Eu não sou da harmonização, mas já aprendi um monte só de escutar essas lives de vocês aí, porque eu sou curioso, né? E hoje eu sei que a Ana vai falar de fios PDO, algumas complicações também, enfim, aquilo que é regulamentado pela Anvisa, e desejo a todos uma excelente live aí, uma ótima palestra. Ana, eu vou depois desligar o meu vídeo, mas vou estar por aqui sim escutando, vendo se eu consigo pegar alguma coisa aí, tá? E conto com vocês para que a gente possa sempre fazer um CRO e um CFO cada vez mais forte. Vocês sabem da evolução que nós tivemos e da força que a odontologia tem hoje, porque tanto o CFO quanto o CRO Mato Grosso tem caminhado. Evaristo, aí ó, nosso tesoureiro do Federal está presente também. Tem caminhado de mãos dadas. Hoje o sistema conselhos é muito forte, porque, primeiro, nós temos dentro do estado de Mato Grosso um conselho sereno, forte, leal, digno e honesto. Então, trabalhando pela odontologia. E temos dentro do Conselho Federal uma diretoria extremamente competente, que está colocando a casa em ordem, que está colocando os trilhos da odontologia no lugar. Então, estamos seguros do que somos, mas estamos mais seguros ainda do que queremos ser. E acreditem, a harmonização vai ganhar mais espaço, vai evoluir mais, mas nós temos um caminho a percorrer. Eu não posso sair do primeiro degrau e já querer ir para o último. Nós vamos degrau a degrau, para que ninguém nos passe a rasteira e sejam capazes de nos derrubar. Juntos somos mais, juntos faremos mais. Ótima palestra aí para vocês, ótima live. Obrigada. Obrigada. Tamo junto. Minha anfitriã, cadê ela? Hoje de fios, estava animada aqui, estava empolgada. Eu subi agora aqui da academia, falei, esse fios, eu quero ver essa aula aí. Ai, então, não, é minha anfitriã, Annelise que tem organizado as palestras do CRO. O pessoal do Instagram, tem o link na bio ali, vamos entrar ali no CFO, no CRO. Então, gente do céu, que novidade que é essa? Quando que na ROF a gente tem uma inscrição, assim, na faixa? Desculpa aí o palavreado, mas, gente, eu tô assim... E o Sandro está fazendo... Ele me chamou para palestrar, tal, chamou alguns outros professores,
e eu já estou achando super legal a grade, e assim, estou assim, impressionada. Tanto, até porque quando eu já fui delegada da SBT aqui do estado, e aí quando a gente queria ir em algum congresso, alguma coisa, a gente tinha que viajar, né, gente? Pagar a passagem, pagar a inscrição do congresso, que normalmente elas não são baratas. Baratas, é. Assim, é um feito enorme. Eu sei que muita gente tem reticência, eu tenho, assim, às vezes uma birrinha com o nosso conselho, mas muitas das coisas que às vezes nos travam, né? Principalmente hoje, que o mundo mudou muito, tem essa coisa de rede social aí, das nossas leis, é aquilo que o Sandro falou, né? Existem leis acima do conselho, e elas são antigas, então são aos poucos que ela vai mudando, que elas vão mudando. A gente já teve uma conquista realmente enorme, que é a ideia de a gente poder postar, né, o diagnóstico e o resultado. A gente antes não podia postar nada, então, assim, tudo está se adequando ao movimento do mundo, né? As coisas têm mudado. E aí eu falo que muita gente tem birrinha, assim, mas eu, por exemplo, sempre que eu procurei o CRO para alguma coisa, principalmente em relação a aprimorar a educação, a trazer alguém para a gente ter palestra, né, para melhorar os nossos estudos, para a gente ter contato, o Sandro mesmo sempre foi muito receptivo. Antes era o Evaristo também. Então, assim, eu nunca tive uma falta de resposta. Eles sempre estiveram ali, sempre proativos para a gente ter isso, para a gente melhorar. Então, eu acho que às vezes essas birrinhas que tem é um pouquinho de falta de conhecimento, porque o trabalho é em prol da classe, não é contra, como muita gente pensa. Às vezes acontecem uns processos aí, gente, que todo mundo fica bravo. Acontece, comigo já aconteceu. Às vezes a gente precisa, né? Mas a gente não fica brava com o CRO, não é o CRO que está fazendo. Não é o Sandro, não é o Evaristo, não é, né? Exatamente. Então, acontece, mas tudo que pode ser feito, eu tenho certeza que quem procurar, a hora que precisar, eles são sempre muito abertos. Então, assim, esse meeting, ele é realmente um presentaço. É um presentaço. Trazer aí essa grade de palestrantes, trazer a SBTI. E como a professora falou, na faixa. Na faixa, né? Eu não tinha visto ainda. Então, assim, obrigada, né? Agradeço até aí ao CRO por esse presentão. E faz tempo que eu tô pedindo informação pro Sandro, aí ele, pera, eu falo, minhas amigas querem fazer inscrição, querem vir de fora. Eu tô achando que vai ser uma inscrição caríssima, como a gente tá acostumado, né, Annelise? Mas, nossa, super legal, Sandro, meus parabéns. Eu agradeço, mas assim, é o CRO Mato Grosso, é o Conselho Federal de Odontologia e é a SBTI, tá? Estamos todos juntos nessa daí, então é uma parceria. A SBTI entende qual é a importância do CFO de nós estarmos juntos. Então, como eu sempre digo, juntos nós somos e podemos mais. Então, é essa parceria que fez com que a gente pudesse chegar nisso. E a gente está fazendo isso na região Centro-Oeste, é Mato Grosso, tá? Porque eles estão fazendo isso por região, e Mato Grosso, devido ao nosso trabalho, foi selecionado para estar fazendo esse meeting aqui. Que legal. E, gente, para quem não sabe, a SBTI é a Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais. É uma sociedade, tipo o Colégio Brasileiro de Cirurgia, a Sociedade de Ortodontia. Então, é uma sociedade que agrega os profissionais da harmonização. É importante a gente se filiar, se associar a essas sociedades, né? Mas então vamos começar a falar de fio PDO, então, né, gente? Os queridinhos fios PDOs. Então, só para complementar o que a Annelise falou ali, na eleição passada e na anterior, eu fui oposição ao Sandro, ao Evaristo, e oposição duríssima, bati forte no pessoal. E assim, o Sandro nunca me negou uma ligação, nunca, sabe, assim, na hora da campanha, a gente discute ideia, mas na hora de trabalhar pela classe, a gente está junto. Então, isso é o importante. Então, ontem a gente estava numa reunião e isso foi comentado, assim, hoje a gente pode ter uma divergência de chapa, tal, mas amanhã a gente tem que estar junto, gente, essas coisas precisam passar, assim, não adianta a gente ficar carregando o rancor do passado aí, que o treino, né, então, eu quero agradecer ao Sandro aí, tá acabando o mandato dele, mas
a gente tá junto, estamos junto, né? Então, gente, eu vou começar a compartilhar aqui meus slides com vocês. Essa aula de fios de PDO, ela é uma aula de 8 horas, mas assim, eu tentei resumir ela ao máximo aqui, o que a gente... resumir as coisas que a gente veio falar aqui, mas assim, realmente é um assunto extenso, é apaixonante. Quem me conhece sabe que eu amo os fios de PDO, eu tenho vontade de colocar 100 fios de cada vez no pessoal aí, mas às vezes o custo é alto, né? A gente tem usado artimanhas aí para driblar isso aí, usando fio PDO, usando fio de PDO de outras maneiras, eu vou comentar aqui com vocês, e assim, é um assunto apaixonante, a gente tem, nós vamos falar das novidades, até a Simone está aqui, é uma das idealizadoras com a Ana Paula lá de Vitória, Ana Paula Leal lá de Vitória, da técnica que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou colocar um cursorzinho aqui, ó. Então, assim, o que a gente vai falar hoje, né? A gente vai falar das marcas comerciais autorizadas pela Anvisa. Gente, como o Sandro falou, como a Annelise falou, a gente tem que, no Mercado Livre, tá cheio de fio que não tem autorização da Anvisa, mas a gente não pode comprar, nós vamos falar sobre isso. A gente vai falar das indicações, das contraindicações, das novidades do segmento, né? Das técnicas novas, dos fios novos e do manejo de complicações, né? Então, assim, para quem não me conhece, meu nome é Ana Paula Barbosa, eu sou mestre e doutora em cirurgia bucomaxilofacial, sou professora universitária desde 2004, eu sou ortodontista também, terminei a especialização em harmonização orofacial também, há uns 6 meses, eu sou coordenadora do Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Pronto-Socorro de Cuiabá, sou preceptora de residência também, já passei tempo fora no exterior, mas o que interessa aqui não é meu currículo, vamos lá. Então, os fios de PDO, né? Por que a gente afunila para falar da polidioxanona? O fio de PDO é um fio absorvível, né? Então, quer dizer, os efeitos dele são reversíveis com o passar do tempo, né? E assim, existem outros tipos de fios que são permanentes, mas hoje a gente não vai falar sobre eles. Eu vou pedir gentilmente para vocês não printarem as minhas slides e nem fotografarem as minhas telas, porque os pacientes que vão ser mostrados aqui, eles têm termo de consentimento assinado para mim, no meu nome, então eu preferia que vocês não printassem a aula. Quem quiser o conteúdo teórico dessa aula, eu passo com todo prazer, é só me pedir por WhatsApp, deixo meu contato, e passo o conteúdo teórico para vocês. Então, o que a gente vai falar? Nós vamos falar das marcas comerciais autorizadas no Brasil pela Anvisa. Agora na pandemia, todo mundo conhece, sabe o que é a Anvisa, o que a Anvisa faz, né? A Anvisa autoriza produtos, regula esse comércio de medicamentos, de tudo que é relacionado à nossa saúde ou não, né? Os medicamentos, os materiais que a gente usa, todos eles passaram por análise da Anvisa, né, para entrar no país. A gente vai falar das indicações, das contraindicações, das novidades do segmento e tão importante quanto tudo isso aqui do manejo de complicações, né? Então, o que são os fios de PDO, né? A polidioxanona é um monofilamento sintético absorvível preparado a partir do poliéster. Foi desenvolvido na Coreia devido à regulamentação da Korean Federal Food and Administration, lá, que é a FDA deles lá, né? Então, eles são feitos na cor violeta. Então, os fios à base de polidioxanona são comumente usados como fio de sutura. Gente, é isso mesmo. Eles são fios de sutura em cirurgia geral, cirurgia vascular, cirurgia cardíaca. Então, são considerados um dispositivo médico absolutamente seguro e completamente reabsorvível e hipoalergênico. Então, assim,
já tem pesquisa científica sobre os fios de PDO há muitos anos. Então, assim, pouquíssimas complicações em relação ao material. As complicações geralmente são causadas por erro de técnica, por contaminação do fio, né? Pessoal, vocês podem me parar a qualquer momento, tá? Para perguntar. Então, observações recentes têm demonstrado que a inserção subcutânea dos fios à base de polidioxanona, uma potente fibra sintética, é completamente reabsorvida por hidrólise. Então, assim, a água reabsorve esses fios. E nessa reabsorção, há uma produção de colágeno na pele, que aumenta a síntese de ácido hialurônico endógeno, melhorando substancialmente a microcirculação local. Então, qual que é o mecanismo de ação do fio, gente? Então, a gente aplica o fio lá no subcutâneo, ele fica lá, mesmo que ele não faça, a gente tem dos tipos de fios, né, os lisos espiculados, mesmo que eles não façam uma tração cutânea, aqueles fios, eles vão ser hidrolisados pelo organismo, e nesse processo de hidrólise, de reabsorção, a intensa produção de colágeno, e tem pesquisas científicas comprovando aí que a produção de colágeno chega até a 2 anos depois da aplicação do fio. Né? Então, esse processo torna os locais onde os fios são introduzidos mais firmes, mais elásticos e mais hidratados. Então, a gente vê aí um monte de propriedades legais dos fios, né? Então, assim, do que eles são produzidos? Ó, eles são produzidos de polidioxanona ou polipdioxanona, que é um polímero incolor, sintético e biodegradável, tá? Então, o histórico. Gente, olha só, o primeiro registro científico envolvendo fios de tração foi em 1956, publicado pelo médico N. Butekiewicz. Né? Depois disto, outras aplicações surgiram no cenário científico, mas somente na década de 70 que novos materiais sintéticos eclodiram, né? Os fios à base de ácido polilático, ácido poliglicólico e polidioxanona, que é o nosso PDO, foram usados no lifting tecidual e estímulo de colágeno com crescente tecnologia e técnica de aplicação. Tá? Então, em 1995, o coreano... Gente, os coreanos, ó... aqui, ó. Os coreanos, eles são os principais publicadores de fios, são os principais produtores de fios, eles são os autores dos principais artigos científicos, então eles, assim, sempre que a gente procura literatura científica, tem um Kim Dong-Hyun, eles são sempre muito bons nisso aí, né? Então, o coreano Kim Dong-hyun usou agulhas de acupuntura com fios de PDO dentro delas para fortalecimento da musculatura das costas e alívio das dores musculares dessa região. Então, assim, quando começou a ser utilizado o fio de PDO, ele era para fortalecimento muscular. Então, após a experiência, os fios começaram a ser usados em vários países da Ásia. Olha só, em 2011, olha como é novo, gente. Em 2011, a experiência com os fios de polidioxanona por médicos asiáticos foi apresentada em congressos mundiais e seu uso foi iniciado por médicos europeus. Em 2013 e 2014, eles também foram popularizados na Rússia, sendo, então, largamente utilizados, né? Então, a gente já sabe que os fios de PDO, eles têm, para finalidade estética, começou em 2011, e mais, assim, para cardiologia, para cirurgia plástica, para outros fins, esse fio já é usado há muito tempo. Então, assim, eu fiz uma linha do tempo aqui rapidinha para a gente entender, né? Em 1956, foi utilizado pela primeira vez, em 1970 já tinha algumas publicações, o coreano
o médico coreano Kim Dong-yoon, ele começou a usar os fios de PTO para fortalecimento muscular para dor nas costas, né? Em 2011, os médicos asiáticos apresentaram num congresso europeu, 2013 e 2014 popularizou na Rússia. E no Brasil, quando que chegou? Olha só, gente, eu já vi colega, dentista, falando em congresso que tem mais de 10 anos de experiência com fio de PDO. Mentira! Olha só, em 2017, a tecnologia do fio de PDO chegou no Brasil com a liberação da Anvisa, com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para uso na estética. E nos últimos anos, uma ampla variedade desses fios de sutura, de espessura variada, com agulha, com cânula, eles vêm sendo lançados na indústria farmacêutica com diferentes e amplas aplicações. Então, assim, as técnicas estão acontecendo bastante, tanto que eu trouxe aqui a técnica do pessoal lá de Vitória, para mostrar para vocês. A gente está usando muito fio de PDO em associação com bioestimulador, com PRP, e a gente está vendo resultados lindíssimos. Então, assim, nós vamos falar das novidades, mas as novidades, principais novidades hoje em dia, dos fios, são a associação deles com outros materiais, né? Então, assim, como que os fios agem no nosso organismo, né? A gente aplica esses fios que eles formam microcanais no leito subdérmico, aí faz um estímulo de colágeno dado pela lesão da agulha e pela presença química e física do fio, aí ocorre uma hidrólise do fio, o que faz uma fibrose mole e aumenta a elasticidade e textura local. Então, assim, formam-se colunas lineares de colágeno ali em direção antigravitacional o que proporciona um efeito lifting, né, gente? Então, só o fato do trauma da agulha entrando, às vezes não precisa nem do fio, a gente já tem, só de fazer aquela subcisãozinha ali, a gente já tem uma formação de colágeno, né? A gente, vamos rever o mecanismo de fibrose, de cicatrização. Quando a gente faz um corte, que não é estético, um corte, e que dá ponto, vai lá no pronto-socorro, a gente faz um pontinho lá, a gente percebe que aqui forma uma fibrose, ou seja, forma um tecido mais durinho ali naquela região onde está a cicatriz. E assim, com o passar do tempo, aquele tecido vai ficar mole. O que formou ali naquela cicatriz? Colágeno. E é o que a gente estimula ali na região subdérmica, né? Para a formação de colágeno, para a pele ficar mais rija, mais dura, mais endurecida, com mais colágeno, com mais elastina, né? E isso aí provoca um efeito lifting, tá? Então, olha lá, só a agulha, ela faz um estímulo mecânico, né? E em 2006, a Gala Langervan publicou sobre a estimulação mecânica das agulhas no tecido conjuntivo, enfatizando a manipulação da agulha de acupuntura em eventos biomecânicos, né? Ai, desculpa aqui pelo erro do slide. Em seus estudos, detectou os efeitos duradouros da estimulação celular e extracelular do fenômeno chamado needle grasp. Então, gente, esse fenômeno chama needle grasp, que é o suspiro da agulha, à medida que a agulha é retirada, ela traz e puxa o tecido conjuntivo. E só a needle grasp já faz um estímulo de colágeno. Olha lá, a inserção da agulha. Então, a gente faz estímulo de colágeno na inserção de fio de PDO de duas maneiras. Uma pelo trauma da entrada da agulha, e a gente provoca um caminho ali onde foi a passagem da agulha, e a gente ainda deixa um fiozinho lá para estimular colágeno de duas formas, né? Então, olha só,
Como que os fios são classificados, né? Eles são classificados devido a... tem várias classificações, uma das classificações é a estrutura filamentar, eles podem ser monofilamentados ou polifilamentados, olha lá os filamentos, né? Eles podem ser mono ou polifilamentados. A gente estuda muito isso na odontologia, na cirurgia, né? Por que a gente evita de usar o fio de seda em cirurgia? Porque o fio de seda, ele é polifilamentado e ele... Por ele ser polifilamentado, ele acumula mais placa, não é? A gente não sabe disso, todo mundo, a gente sabe disso e procura evitar de usar esse fio, mas tem gente que não gosta do nylon também. O nylon é mais higiênico, causa menos inflamação, mas a gente já, na odontologia, na faculdade, a gente já teve essa introdução aos fios, né? E a gente estuda também, classifica também o tipo de absorção. A gente pode ter os não reabsorvíveis, eu não vou entrar muito em detalhes, mas a gente pode ter os fios de nylon, por exemplo, que é não reabsorvível, mas ele pode ser biocompatível, né? E, por exemplo, na estética, os fios de ouro, eles estão em desuso também. Os fios de ouro, eles estão em desuso, eles não são reabsorvíveis, eles caem junto com a pele, eles não fazem nenhuma tração. Os fios de platina também, que ninguém mais usa, e os de polipropileno, que tem muita gente que insiste em usar, que gosta de usar, que gosta da técnica, que são os fios russos. Eu já usei algumas vezes fio russo, mas por que eu não gosto de usar fio russo? Eu sempre falo para o paciente que me procura por fio russo. Por exemplo, eu faço a harmonização daquela pessoa, eu vou colocar material em cima daquele fio russo, mas tem colegas que não gostam de fazer nada. Se tem fio russo, é igual PMMA, condena a pessoa a fazer qualquer harmonização para o resto da vida, dependendo do profissional. Eu sou mais corajosa um pouquinho, eu vou lá e faço, mas assim, são fios com alto índice de complicação. Né? Olha lá, os tipos de garras, né? Garras duplas. Aí a gente pode classificar também com a absorção lenta e a absorção mais devagar, né? Então, aqui, ó, o fio de poliuretano e poliamida, eles têm longa absorção. Eles são usados em centro cirúrgico e requerem fixação de tecido rígido e fixo, né? Então, assim, esses fios, eles são utilizados geralmente em lifting facial e eles são fixados geralmente na galha, em periósteo, né? E os fios absorvíveis, o polilático, o poliglicólico, poliglicólico mais ácido polilático mais ácido glicólico, né, e os fios de polidioxano ou polidioxanona, que são os fios que a gente está conversando. E como são os fios de PDO, né? Os fios de PDO, eles podem ser liso, que eles vêm dentro dessa cânula, dessa agulhinha, da cânula ou da agulha, eles podem ser único, ou eles podem ser do tipo twin, que eles vêm duplos, né? Então, assim, ele parece muito o fio de nylon. Um fio de nylon, esses que vêm já montados, ele parece fio de nylon, até a mesma 2,0, 3,0, 4,0, ele tem a mesma textura do nylon, só que eles são reabsorvíveis. Olha lá, os fios parafuso, screw, bastante gente tem utilizado, eu gosto muito desses fios aqui, tanto para fronte como para bigode chinês. E esses fios, eles podem ser únicos também, ou duplo, como os lisos, olha lá, ó, eles podem ser liso ou único. Então, aqui a gente está vendo os fios de PDO, eles vêm nessa apresentação, os fios lisos, eles podem vir duplos ou únicos, ou então eles podem vir duplos ou únicos, mas espiralados, tá? O screw. E os COG, que são os espiculados, né? Eles têm formatos, eles são formados em entalhes feitos a laser, eles são formados por entalhos feitos a laser ao longo do filamento, olha lá, ó.
Então, ele vem dentro da agulha ou da cânula todo entalhado, ó. Eles podem ter uma direçãozinha ou duas direçõezinhas. Aí, no pacote de fio, quando a gente pega um fio, tá escrito aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. COG. Cadê o COG? Olha lá, ó. Tá escrito COG. Aí a gente já sabe que essa nomenclatura COG são fios espiculados, tá? Então, eles podem ser, ainda eles são espiculados, mas eles podem ter espículas unidirecionais, bidirecionais ou multidirecionais. Então, a gente precisa saber, aquele fio que a gente comprou, a gente precisa saber, ou que a gente vai comprar, eu quero fazer a aplicação, mas eu quero só uma direção, quero duas direções, eu preciso saber indicar os meus fios, porque é uma ampla variedade. A indústria farmacêutica tem um catálogo imenso. Se você não souber ler esses catálogos, você não vai saber comprar o fio que você precisa. Eles não são iguais. Então, olha aqui, ó, os espiculados, que são meus queridinhos, que eu adoro, né? Que eles são multidirecionais, bidirecionais ou unidirecionais. Eu uso muito pouco aqui esse primeiro, ó, os unidirecionais. Eu prefiro usar os bidirecionais, a gente tem uma atração melhor com eles, né? Então, olha lá, e ele pode ser também agulhado ou canulado. Olha lá, eles podem vir dentro de uma agulha ou eles podem vir dentro de uma cânula. E ainda, a gente pode comprar eles nessa apresentação aqui, ó. A gente compra eles igual a gente compra o fio que a gente usa para cirurgia. A gente compra ele assim, ele vem com a agulhinha que a gente não vai usar, a gente vai tirar a agulha, a gente vai montar ele numa cânula para poder fazer a aplicação. Então, quando eu descobri isso, eu descobri o Brasil, né? Aí eu saí colocando fio em todo mundo, porque é muito barato, gente. Um pacote desse aqui, R$10, sabe? Então, assim, você pode fazer uma aplicação aí sim, de 100 fios lisos, só que só tem fio liso, infelizmente, né? Você pode fazer a aplicação de 100 fios lisos cobrando R$700, o que você faria um pacote de R$700 fazendo só 10, né? Então, isso aqui abriu bastante o meu leque de aplicação de fios. Então, eles podem vir dentro de agulha, podem vir dentro de cânula, e esses que a gente compra separadinho, a gente monta eles, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, e os encaixes das espículas, né? Como que as espículas são? Olha lá, ó. Então, a gente já viu que os fios, eles podem vir montados em agulha, eles podem lisa, em agulha, em cânula lisa, eles podem ser duplos, eles podem ser únicos, eles podem ser enovelados, screw, e eles podem ser também espiculados. E os espiculados, como que a gente sabe como que são essas espículas? Como que ele vai grudar ali no meu esmalte? Como que ele vai trazer a minha derme para cima, fazer aquela atração que eu quero, né? Então, assim, ó, o desenho das espículas são dessa forma aqui, ó. Você precisa saber qual espícula, qual desenho você quer. No pacote que a gente compra, vem tudo discriminadinho, bonitinho, e a gente precisa entender tudo isso aqui, tá, gente? Então, assim, a gente tem a denominação 2D, que se refere aos encaixes bilaterais, ao 3D, tridimensionais, sendo 3 entalhes em 3 direções, e o 4D em 4 direções. Com certeza, o de 4 direções faz mais tração, né, gente? Mas tem as indicações e as contraindicações de regiões, né? Então, e a espessura, comprimento e densidade de inserção? Gente, não tem o que a gente é acostumado com fio 4 zeros, 5 zeros, 6 zeros, que são os fios que a gente usa em cirurgia. Esses fios, os fios de PDO, eles utilizam a mesma nomenclatura USP que a gente usa, que a gente está acostumado, que a gente
que a gente está familiarizado. Então, assim, os fios, eles podem vir de 7,0 até 0, sendo que o 0 é o mais grosso e o 7,0 é o mais fino. Lembra que quando a gente vai lá para o pronto-socorro fazer uma sutura com o pessoal da Buco, a gente faz sutura estética, a gente usa fio 6,0, 5,0, né, que são fios mais delicados. E esses fios, eles vêm montados nessas agulhinhas ou nessas cânulas. Ou a gente pode montar esses fios, e quem quiser esse contato desse vendedor aqui, eu passo para vocês, e é facinho fazer essa compra, tá? Então, como que os fios agem, né? Assim, eu achei um artigo muito legal, que mostra toda essa cronologia aí. Então, de 2 a 5 minutos depois da aplicação, tem uma sinalização do trauma por citocinas inflamatórias. Vocês lembram que a formação de colágeno é pela cascata de cicatrização lá, né? Então, de 2 a 5 minutos, tem uma sinalização do trauma por citocinas inflamatórias. De 3 a 5 minutos, a gente tem uma agregação plaquetária com uma vasoconstrição. Aí depois a gente tem uma vasodilatação arterial, o eritema e o edema. 2 a 3 dias a gente tem a migração de fibroblastos. O que o fibroblasto produz, gente? Produz colágeno. O que a gente quer? Colágeno. Então, de 2 a 3 dias, a gente tem a migração de fibroblastos para em volta do nosso fio, e a gente tem uma neocolagênese tecidual, do tecido cicatricial em evolução. Depois a gente tem uma maturação do tecido cicatricial, e só aqui, nessa maturação, que os efeitos do nosso fio vai ser visível, que vai ser mais ou menos por 30 dias, mais ou menos, depois da aplicação. E os efeitos são maravilhosos, viu, gente? Então, e o efeito perdura em média de 8 a 24 meses. O fio, ele é reabsorvido em 6 meses, mas o efeito dele, o tanto de colágeno que ele produziu, fica de 8 até 24 meses. Tá? E como que são as técnicas? Onde que a gente pode aplicar fio? Não existe só um local de aplicação, não existe só um plano de aplicação, existem técnicas, existem funções. Você não viu que no histórico lá, que os fios de PDO, eles começaram a ser utilizados por um médico coreano, que ele queria fortalecer fibras musculares da coluna? Então, assim, dependendo do jeito que a gente aplica o fio, a gente fortalece o músculo. Dependendo do jeito que a gente aplica, a gente enfraquece o músculo. Então, a gente precisa saber direitinho onde está aplicando. Então, existem técnicas de aplicação de fios, existem 3 níveis de aplicação ou planos anatômicos de aplicação dos fios de PTO não espiculados primeiro, tá, gente? Existem o plano justadérmico, o plano subcutâneo, o plano intramuscular e múltiplos planos. Quando a gente quer fortalecer, que a gente quer produzir colágeno, que a gente pode colocar fio em vários planos. Céu é o limite para fio. Então, a gente pode fazer a aplicação de fios em múltiplos planos, né? E as técnicas de aplicação de PDO liso, tá, gente? A gente pode aplicar paralelo, cruzado, em V, em leque. Olha lá os desenhinhos, ó. V, o Vzinho. Olha lá o leque. Olha lá a hashtag. Olha lá a paralela. Então, paralela, cruzada, em V, em leque. Então, a gente pode aplicar os fios de acordo com a região e para maior formação de colágeno. Por exemplo, gente, eu uso muito fio para quando a pessoa tem pouca resposta à toxina botulínica, a gente faz essa técnica de aplicação de fio paralelo, mas assim, perpendicular, intramuscular, no frontal, perpendicular às fibras musculares. Por quê? A gente enfraquece o músculo quando a gente faz no sentido perpendicular. Se a gente fizer paralelo, a gente fortalece o músculo. Então, por isso que a gente tem que saber certinho
o sentido das nossas fibras, tá? Então, a gente pode fazer a inserção linear, paralela e justadérmica, ó. Distância entre os fios de 2 a 10 milímetros, depende do tanto que você tem, do tanto que cabe no bolso do paciente. Olha lá, aqui tá tratando rugas estáticas ou dinâmicas ali, mas assim, tá fazendo um tratamento para rugas ali, ó, fazendo um hashtag de fios ali, para produzir mais colágeno. Então, a gente pode colocar esses fios que vão perpendicular às fibras do músculo frontal, a gente pode colocar intramuscular. E esses fios que vão mais superficiais, para a gente não fortalecer o músculo, a gente pode colocar eles no plano justadérmico. Né? Então, ó, na direção das linhas de Langer ou exatamente nelas, a gente pode colocar bem na ruguinha, né? Perpendicular ao enrugamento ou paralelo, dependendo da sua indicação. Se eu quero fortalecer fibra, eu tenho que aplicar o fio. Se eu quero fortalecer as fibras, eu tenho que aplicar no sentido da fibra. Tá? Se eu quero enfraquecer, que é o mais comum para a gente na harmonização orofacial, a gente faz no sentido perpendicular. Então, a gente faz inserção linear, paralela e subdérmica. Olha lá, ó, onde que tem? Olha lá a pele, olha lá a epiderme, a derme, olha lá a camada de gordura. O SMAS. Então, é aqui que a gente vai colocar quando a gente quer fazer subdérmica. E justadérmica, a gente vai fazer bem nessa. Dá para ter certeza, depende do local anatômico. Certeza da aplicação, às vezes, por exemplo, em pálpebra, é muito difícil você acertar justadérmico, né? Então, a gente tem que prestar atenção, assim, tentar o máximo possível colocar no plano correto. Então, aqui, ó, inserção paralela intramuscular, a gente tem que ir lá no músculo, lá embaixo, ó. Então, vamos nas camadas, olha lá, pele, derme, epiderme, olha lá a camada de gordura e olha lá o músculo, ó. Se eu quero fazer muscular, eu tenho que ir mais baixo. Qual que é a desvantagem de fazer muscular? A gente pode ter mais hematoma, né, gente? A chance da gente pegar vaso é bem maior do que se a gente fizer se a gente fizer subdérmico ou intradérmico, né? Ah lá, a inserção linear em V, né? Aqui a gente usa mais para os fios espiculados, para fazer fox eyes, por exemplo. A inserção em leque, né? A gente faz a inserçãozinha em leque. Então, e por que a gente roda a agulha? A gente tá lá, vai ver o vídeo da colega lá, tá mostrando, a pessoa adora colocar um videozinho de fazer procedimento, né? E não pode, gente, colocar vídeo de procedimento, só se for escola. Então, por que eu tenho que rodar a agulha? Né? A gente faz a rotação da agulha após a inserção, né? A gente já viu que chama needle grasp, né, que a gente estimula colágeno, né? Então, este fenômeno atua na expressão gênica, divisão celular, síntese proteica, proliferação de tecidos que ocorre diante de um trauma celular, reações bioquímicas intracelulares no intuito de manter a homeostase, né? A gente faz uma rotação, força em espiral, maior estímulo de colágeno. Muito importante, gente, a gente não pode rodar com a agulha no mesmo lugar, porque senão vai fazer um novelinho de fio lá dentro. A gente tem que rodar tirando, né? Então, assim, muita gente faz isso aqui, você pergunta por que faz, não sabe. Né? Então, assim, quais são as principais marcas comerciais aqui no Brasil autorizadas pela Anvisa, né? Assim, de quem que a gente pode comprar esses fios? Mercado Livre, não, gente, não Mercado Livre, tá? Então, aqui, ó, essas são as marcas comerciais que são autorizadas. Eu esqueci de colocar a Bioline aqui.
mas tem a Bioline também. A iThread, que é a mais comum, que a gente mais usa, mas não é o melhor portfólio. Eu prefiro, não ganho nada de ninguém para estar falando isso aqui para vocês, mas eu gosto muito do portfólio da Med iThread, e da qualidade dos fios também, dos resultados, eu prefiro bastante. Parece que traciona mais, não sei. São produtos mais... na minha mão funciona melhor do que da iThread. Mas o iThread é um pouco mais barato e a gente acaba utilizando mais em curso da iThread. Então a gente tem a iThread, tem a Med iThread, a Vida Bela. O da Vida Bela eu usei Double Needle, e eu usei poucos fios da Vida Bela, não tenho experiência com ele, com a Vida Bela. Qual que eu tenho experiência? Med iThread, da iThread, Silhouette também não tenho experiência, mas o Mint eu tenho experiência. O Silhouette, ele não é fio de PDO, tá? É de um outro material que a gente pode falar uma outra hora, mas eu trouxe ele para vocês saberem que é uma marca comercial de fios também, mas que não é de PDO. Então, assim, PDO, a gente tem a Bioline, que é essa marca comercial dos fios lisos que eu mostrei para vocês. A gente tem a Med iThread, a Vida Bela, a iThread e a Renova, que é o Mint, que é o fio Mint, mas esse é um tipo de fio só e é só especulado, eles não comercializam liso, tá? Então, assim, qual que é o plano que a gente vai aplicar fio? É como eu falei para vocês, depende da finalidade. A gente pode aplicar fio em músculo, a gente pode aplicar justadérmico, subdérmico, a gente pode aplicar no SMAS. Então, assim, depende do fio de tracionamento, geralmente a gente vai aplicar no SMAS, né? O fio de estímulo de colágeno, o liso, a gente vai aplicar na região justadérmica ou subdérmica. Tá? Então, aqui, ó, a gente precisa muito saber a anatomia dos tecidos moles. E a gente estuda muito pouco. Gente, para quem estuda ligamentos, é quem vai atuar na área de harmonização mesmo. Na faculdade não tem que ficar estudando ligamento, tem que saber só que ele existe. A face tem vários ligamentos, né? A gente tem o ligamento órbito-malar, o ligamento orbicular, ligamento zigomático cutâneo. Esses ligamentos provocam repercussões na face. Olha lá os ligamentos. Por que eu falo de ligamentos para vocês? Porque geralmente essas regiões aqui que a gente ancora nossos fios, que a gente vai ter melhor resultado se a gente souber usar esses ligamentos em nosso favor, tá? E as indicações? As indicações dos fios: reposicionamento de tecido, lifting facial, estímulo de colágeno, tratamento de rugas estáticas com associações ou não. Dependendo do fio utilizado, ele tem efeito preenchedor, né? E ainda nas indicações, né, a gente, das áreas anatômicas serem indicadas, a gente pode usar na pálpebra inferior, na fronte, nas rugas periorbitárias laterais, pés de galinha, rugas peribucais laterais, rugas do sorriso, região pré-auricular, pescoço, contorno mandibular, sulco nasogeniano, sulco lateromental, triângulo subcomissural, rugas nasais, sulco malar médio, né? Tratamento de rugas dinâmicas, uso intramuscular para enfraquecer as fibras, gosto bastante desse efeito para pacientes que não têm muita resposta à toxina botulínica, né? Então, na fronte, a gente pode tratar as rugas transversais no músculo frontal, né? Na glabela, rugas oblíquas da glabela, músculo corrugador, e a região peribucal, os códigos de barra. Adoro aplicar fio para tratamento de código de barra. Então, quais são as contraindicações, né, gente? Doenças autoimunes descompensadas, doença autoimune compensada, eu faço a aplicação. Eu já falei para vocês, assim, que a gente que faz cirurgia bucomaxila, a gente tem um domínio maior dos pacientes com comprometimento sistêmico, né, mas, assim, se está compensadinho, a gente conversa com o médico e faz. Condições sistêmicas que não permitam procedimento com segurança. Ah, paciente
tá problema cardíaco, normal, nó da nossa anamnese normal. A odontologia sabe muito fazer anamnese, porque a odontologia, a identidade da odontologia são procedimentos. Nossos alunos estão em procedimentos desde o 2º ano da faculdade. Então, assim, uma boa anamnese é a obrigação do dentista, né? Então, por isso que a gente tem pouca complicação em consultórios odontológicos, graças a Deus, porque os nossos alunos aprendem a fazer bem a anamnese. Então, aqui, ó. Quais são as novidades do mercado? Gente, amo de paixão essas duas novidades da Med iThread. Ainda não sei de resultados, não me perguntem, mas eu já coloquei os dois. Por que eu não sei resultado? Eu comecei a usar tem uns 2 meses esses fios. É o Coil e o Tuft. O Tuft e o Coil, eu tenho eles aqui. O Coil, ele é um enovelado de fios, ele não é igual o Screw, que tem um espaçozinho entre entre as espiras, né? Ele é todo juntinho, são acho que 3 metros de fio, não lembro direito a quantidade de fio, mas é muito fio dentro, assim, em volta dessa agulhinha aqui. A gente faz a aplicação em sulco nasogeniano, a gente consegue fazer aplicação em rugas profundas, em vários locais. E o Tuft? O Tuft são 14 fios lisos, olha lá, ó, a gente tem ele no 40, 50, olha lá, 40 ou 50. O Coil, ele é fio 40 enovelado ali em volta daquele fio, né? E o Tuft, eu estou gostando muito do Tuft para essas rugas glabelares, para tratamento de marionete também, eu já fiz, assim, ele tem um efeito preenchedor, os dois têm efeito preenchedor. Então, assim, paciente mais gordinho, que a gente não quer pesar aquela face com ácido hialurônico, a gente usa, eu gosto bastante de usar o fio em bastante quantidade, tipo Tuft e o Coil, para estimular colágeno sem pesar, né? O Tuft ou Coil, a gente faz a aplicação no sulco nasolabial, qualquer um dos dois a gente pode usar para fazer a aplicação. Eu gosto de tratar também aquelas rugas glabelares com o Coil, ele tem um efeito preenchedor incrível, gosto muito de fazer a aplicação do Tuft. Então, eu falei para vocês do Silhouette ali, só para citar a policaprolactona, né, que é um implante líquido absorvível, utilizado para preenchimento facial, correção volumétrica. Então, para quem conhece de harmonização, é o famoso Elancê, né, e existem alguns fios de policaprolactona, tá? Então, o meso da Vida Bela, como a gente está falando de novidade, não é novidade o meso, mas eu trouxe para vocês saberem que existe fio de policaprolactona também montar. Existe a policaprolactona em forma de fio, né? Não é só o Elancê. Né? Tem o Double Needle da Vida Bela, esse fio eu já usei, a gente usa para fazer lifting de sobrancelha, só que eu acho, não é só minha opinião, é um fio que assim, ele faz uma atração muito grande, o paciente fica incomodado, demora para sentar, você tem que sobrecorrigir, e ele demora para voltar, então eu acho que os fios de PDO, por ele ser reabsorvível, se bem que o Double Needle para terço médio e inferior, ele é muito bem indicado. É só para Fox Size mesmo, que eu não gosto muito dele. Mas o Double Needle para terço médio e inferior é excelente. Qual que é a diferença do Double Needle? Ele vem montado, gente, olha lá, ó. Ele vem montado em 2 agulhas, como o próprio nome diz. E ele é de policaprolactona também, ele não é de PDO, tá? Então, e ele faz uma atração incrível, muito legal, bidirecional, olha lá, ó, as garrinhas dele. E também tem o Anchorage, esse aqui eu nunca usei, mas só a diferença dele para o Double Needle é que uma agulha dele é igual às agulhas, a curvinha é igual, a gente não é reta, igual a gente está acostumado. Tá? BioApp.
A Simone deve estar aí ainda. Nós, assim, o que tem de novidade, né? Eu vim trazer para vocês o que tem de novidade aí em relação aos fios. A gente tem usado muito, e tem muito na literatura já, gente, muito, bastante na literatura, sobre associação de fios com outros materiais. E, na verdade, fios com fios com hidroxiapatita de cálcio, fios com NCTF, com outros bioestimuladores, né? Fios com PRP. Então, a gente tem essa gama de associações. O pessoal de Vitória inspirado no doutor Francesco Bernardini, que é um oftalmologista da Itália, ele aplica, olha lá, ó, hidroxiapatita, preenchedor mesmo, em plano profundo, não coloquem hidroxiapatita em plano superficial, e nem em paciente com pele fina. Ele coloca hidroxiapatita em plano profundo, né? Olha lá, ó, o artigo científico, olha lá, ó, hidroxiapatita de cálcio, radiese, para correção de bolsas periorbitárias, né? Então, olha lá, ele faz a aplicação, olha lá o resultado, que incrível. Então, chama tratamento de Okiaia, né? Ele tem essa publicação, logo a gente vai publicar também, falei com a Ana Simone, que nós vamos publicar a Bioap já, que aí, o pessoal de Vitória associou aqui fio com a hidroxiapatita. Olha lá, hidroxiapatita sozinha, só hidroxiapatita em plano profundo nessa paciente da região periorbitária. Então, assim, na bula aqui do Diamond, está escrito que não pode colocar hidroxiapatita em região periorbitária, mas já tem, as pesquisas, a ciência surge disso, de dúvida, né, gente? Então, assim, a ciência surge de dúvida, e alguém teve dúvida de aplicar a hidroxiapatita, e aí está tendo bons resultados colocando a hidroxiapatita em região periorbitária. Então, olha lá esse antes e depois, mas aqui não tem fio. Oi. A hidroxiapatita em região infraorbitária faz hiperdiluído ou faz pura mesmo, como... Então, ele aqui, né, nessa técnica, em plano profundo, Renata, ele não faz hiperdiluída, tá? A técnica Biothreads do pessoal lá de Brasília faz hiperdiluída, né, e em associação com fios. Então, assim, depende da técnica. Essa técnica de Okiaia, não faz hiperdiluída. Faz ela a 30%, como ela vem na seringuinha. Mas faz lá profundão. Profundo mesmo, bem profundão. Aí, aqui, ó, vou mostrar para vocês, o vídeo, não sei se vai ter o som para vocês, mas da aplicação do... Ixi, não tá indo o vídeo. Ai, não foi o vídeo. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Aqui. Olha lá. Vocês escutam o som? Sim. Un trattamento con radiesse delle occhiaie, utilizzando una tecnica di iniezione che prevede l'utilizzo di una cannula invece che di un ago. Questa è la cannula, piuttosto lunga, molto sottile, che ci permette di entrare in basso nella guancia e però di andare nella zona di nostro interesse, in particolare la zona subito sotto l'occhio, quindi la parte inferiore della cosiddetta valle lacrimale, occhiaia, tear trough, che è presente in questa giovane ragazza. Il vantaggio di utilizzare questo accesso più lontano dalle palpebre, che sono più facilmente sensibili all'entrata con l'ago e alle punturine, è quello di potenzialmente ridurre al massimo il rischio di sviluppare chimosi, ematomi, gonfiori nelle palpebre stesse, quindi offrendo recuperi molto rapidi. In questo caso la cannula appunto entra ben nel mezzo della guancia con un piccolo forellino fatto con un ago, quindi un unico punto di dolore con un ago molto sottile, dopodiché si vede come col nostro
Então é isso, gente. Esse aqui, ó, é o cirurgião Francesco Bernardini, ele que é criador dessa técnica, e assim, ele faz um artigo demonstrando a técnica, e ele já tem vários casos feitos. Ele também criou a técnica G-Point Lift, que é fazer bolos de hidroxiapatita de cálcio em plano profundo e em região periorbitária. A Biothreads, que é a técnica lá do pessoal de Brasília, eles fazem hiperdiluída e fazem em plano superficial. Aí faz na pele toda, né? E a BioApp, que é a técnica do pessoal lá de Vitória, aqui, ó, Ana Paula Leal, Renata Lopes e a doutora Rafaela. A Mari está aí, ela conhece o pessoal de lá também, a Simone de lá, desse pessoal. Então, aqui, ó, a BioApp, ela faz hidroxiapatita de cálcio em retroinjeções em plano profundo, na região de periósteo, né, supraperiósteo, né, e coloca no plano superficial, no subdérmico, os fios lisos de PDO, em leque, né. Então, essa é a técnica BioApp, que eu trouxe de novidade aqui para vocês. Aqui tem toda a descrição da técnica, quem quiser, depois eu posso passar. E aqui, ó, olha lá, a Bface da minha amiga Ana Paula, ela vem dar aula aqui pra gente, às vezes o curso de fios dela, de lábios dela é maravilhoso. Aqui, ó, aquele fio que eu falei para vocês, ó, esse da Bioline, a gente monta ele dentro de uma cânula, a gente monta ele dentro de uma seringa de 20 e vai fazendo a aplicação e cortando, fazendo a aplicação e cortando. Olha lá, todo o material utilizado para fazer a aplicação, né? Olha lá, marcação, né? Marcação, anestesia, preparo do material, preparo preparo da hidroxiapatita, né? Olha lá, o preparo do fio. Então, a gente vai colocar hidroxiapatita em plano profundo, quer dizer, supraperiostal, mas em plano profundo, e os fios em plano subdérmico. Então, a gente tem a associação das técnicas, né? Aqui, ó, vou colocar um vídeo deles aqui. Olha lá, preparando o material. A hidroxiapatita de cálcio sendo preparada, né? Aí, ó. Olha lá, aplicação, plano profundo, hidroxiapatita. Ela dilui, tá, gente? Nessa técnica dela, ela faz a diluição, tá, Renata? Você que perguntou. Olha lá, ó. Pós-operatório de um dia. Pós-operatório de um dia. Olha lá, ó. Bem tranquilo, preenchido, bonitinho. Então, a hidroxiapatita de cálcio, ela tem um resultado também, ela demora um pouco mais, assim, o resultado dela de formação de colágeno mesmo, às vezes 4, 5 meses o pico, né, de ação de formação de colágeno. Então, aí, a gente tem os benefícios aí do fio de PDO e da hidroxiapatita de cálcio, né? E as complicações, né? Então, assim, gente, o que eu trouxe para vocês aqui são aqueles fios que eu gosto bastante, que é o Coil e o Tuft. E tem a Biothreads, a BioApp, que nada mais são do que a associação de fios. E tem outras inúmeras técnicas PRP com fio, NCTF com fio, as mesclas da Toscane com fio eu amo a Toscane, não sei se vocês conhecem Toscane, mas eu sou fã dos ativos da Toscane. E se você faz em área de óleos aquele ativo da Toscane, o como que é o nome dele? Deixa eu pegar aqui. NCTF.
Esse EPR, esse ativo aqui da Toscane, com fios, é simplesmente maravilhoso. E das complicações, gente? O que a gente pode ter de complicações? Equimose, hematoma e hemosiderose, sensação de corpo estranho, de choque, eu já tive isso aqui, é ruim, mas passa. Extrusão de fios, fios aparentes, irregularidades e ondulações na pele, granuloma do ponto de entrada e infecção local. Né? Então, aqui, ó, eu não fio nasal, principalmente para quem não tem muita experiência. Tem muito índice de complicação. Não gosto, e assim, eu já vi complicar nas mãos de pessoas muito experientes, então é uma coisa assim que eu não faço. Assim, já teve caso da gente na especialização em clínica de fazer 4 narizes com fios, 4 complicaram. Então, assim, o índice de complicação em mãos altamente capacitadas é grande, né? Então, aqui, ó, extrusão de fio espiculado nasal, ó, aconteceu a extrusão. Se aconteceu essa extrusão, o que a gente tem que fazer é remover, tá? Olha lá, ó, quando o fio tá aparente, ó, tem que remover, olha lá, ó. Granuloma, olha lá, ó, formou um granulominha. Quando foi tirar, olha lá o que tinha lá. O que provavelmente aconteceu aqui? A pessoa que colocou o fio, que esse caso não é meu, a pessoa que colocou o fio começou a girar com a agulha parada. Aí, ó, o que acontece? Ó? Ele fica lá e faz essa aparência aqui na pele, né? Olha lá, hematoma, pós a inserção do fio. Faz hematoma também, a gente tem vasos sanguíneos grandes ali, faz hematoma após a aplicação. Olha lá, assimetria, ó. Quando faz assimetria, o que a gente tem que fazer? Soltar com o dedo, né? Fazer pressão para soltar. E se não vier, anestesia, tenta soltar, ou sobe o outro lado, tem que dar um jeito, mas, assim, geralmente ele vem com facilidade quando a gente faz a pressão digital. Aqui, a gente pode ter equimose, edema discreto, né, alergia a micropore, apontamento da extremidade do fio, olha lá, ó, né, retração de pele. Olha esse aqui, ó. A gente não pode mandar o paciente para casa assim, gente. Desse jeito, não. Pelo amor de Deus, não pode. Tem que soltar isso aqui. Tá? Isso aqui provavelmente está num plano errado, está muito superficial. Então, assim, a gente tem que soltar isso aqui. Não pode mandar o paciente assim para casa. Depois de soltar bastante, olha lá como é que ficou. Né? Olha lá, depois de soltar, fica legal, tudo, mas isso aqui dá um trabalho, vários dias. A gente pode entrar com a cânula de novo lá, tentar soltar essa pele, né? Ou tentar tirar o fio. Ó, muitas vezes acontece isso aqui, ó, resultado aquém, né? Aqui fez pouca atração, ó, não tem quase nada de resultado e realmente foi uma falha do profissional aí que colocou os fios, que a paciente, a expectativa, a realidade, né? Assim, esse JAWS aqui é muito pesado para o tanto de fio que foi colocado, né? Ah lá, infecção, né? A gente tem que tomar muito cuidado com a biossegurança, a gente pode estar levando cabelo, a gente pode estar levando bactéria, né? Então, esses dias a gente fez com as meninas aqui um dia de fios, a gente pegou um monte de paciente para a gente pegar a mão mesmo, para colocar os fios novos e tal, e de vez em quando a gente faz isso para poder... um day clinic, né? E, assim, desses fios que a gente colocou aquele dia, Renata, não tem nenhuma complicação, nada, zero. Não dei antibiótico para nenhum paciente, todos ficaram super bem, graças a Deus. Olha só, gente, complicação, fio demais, ó. E, assim, sem cuidado com biossegurança, isso aqui infectou, depois ele teve um problema danado. Isso aqui foi em algum grupo meu aí, que o pessoal colocou, eu peguei para mostrar para vocês. Eu tenho certeza que isso aqui infectou. Infectou porque, quer dizer, infectou mesmo, mas foi porque o colega não deve ter respeitado muito a biossegurança. Eu gosto de trabalhar com fios, quando a gente vai fazer assim, ó,
com luva estéreo, tal, com todo cuidado para poder não contaminar o fio, né? Olha lá, ó, o edema. Isso aqui é caso meu mesmo, quando eu fui fazer em Brasília curso. Olha lá, a gente sai, no dia que põe o fio, a gente sai desse jeito, sai deformado, né? E fica assim umas 2 semanas. Mas depois volta ao normal e fica tudo muito bem, né? Olha lá, a pontinha aparente do fio, né? Pode acontecer. Olha lá, uma das complicações de nariz, daquele módulo que eu falei para vocês. Vários pacientes complicaram nesse módulo de nariz. Então, assim, e eu recebo, assim, eu acho, acaba que a gente vira referência de complicações para o pessoal que não quer procurar médico, né? Vem para a gente, eu recebo muita complicação de fio. E, gente, a maior complicação de fio é a expectativa e a realidade, viu? Ah lá, o que a gente tem que fazer quando o fio ele fica exposto? A gente tem que puxar o fio, cortar e embutir, olha lá. Ó. É isso, a gente tem que tirar essa parte contaminada, tá, gente? Olha lá, de novo. Puxa, corta a parte contaminada com uma agulhinha, com uma agulha, com uma tesoura esterilizada. Olha lá, ó, aqui deu uma infecção no ponto de entrada. Qual foi o erro aqui? O erro foi deixar o nó do fio exposto, tá? Então, não pode deixar, a gente tem que embutir o nó, tem que embutir, tem que ter tecido. Às vezes, eu preciso até dar pontinho do tanto que fica abertinho ali. Olha lá, ó, tá vendo esse amassado aqui, ó? A gente precisa soltar esse amassado quando fica assim. Olha lá, ó, 7 dias depois, olha lá, erro de técnica, fio exposto, não pode. Tracionamento em excesso e fio exposto. Olha lá, ó, como fica feio o lugar de tração. Ó, ai, desculpa, essa eu não queria mostrar o rostinho dela. Mas essa paciente minha aqui, ó, ela ficou, eu coloquei, sobrou os fios de PDO, eu coloquei no sulco naso labial dela, aí um fio ficou aparente, ele dobrou lá dentro. Aí ela falava que o filho dela pegou no fio e ficava, deixa eu passar rápido, porque ela não gosta de ser mostrada. Aí aqui, ó, aí eu fiz a remoção do fio, faz uma incisãozinha ali, com uma pontinha de pertuito, numa agulha rosa mesmo, faz a remoção do fio e fica de boa. Aqui, ó, também, ó, tracionadinho, muita tração, e aí o fio fica apontando ali quando a pessoa fala. Então é isso, minha gente, eu acho que não vou me alongar muito, porque já é tarde, acho que 1h30 de aula, 1h10 já tá bom pra gente, nessa terça-feira, né, já tá tarde, estou à disposição aí para as dúvidas de vocês. Agradeço muito a atenção a todos que vieram, que não é fácil, à noite a gente se dedicar assim, né? Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Aula fantástica, foi mesmo. Ai, obrigada. Então, gente, quem quiser saber mais, quiser a parte teórica da aula, eu estou muito à disposição. Quem me conhece sabe que eu sou da ciência, eu sou do compartilhamento, eu não tenho reserva de conhecimento, eu sou corajosa, então por isso que às vezes a gente tem um pouquinho mais de experiência que as pessoas, porque a gente vai e faz, né? Vai e faz. Mas assim. Bom. Vou agradecer, então, a professora, pessoal, mais uma vez aqui, né, dispondo do tempo dela, do conhecimento, realmente uma aula fantástica mesmo, amei a aula, agregou demais, agora estou empolgada para o curso. Vamos colocar fio, Annelise. Empolgadíssima para o curso, então, assim, mais uma vez, muito obrigada, o Sandro precisou sair um pouquinho antes. Obrigada também vocês, colegas todos, né? Igual ela falou, a gente sabe, à noite, todo mundo cansado, mas obrigada por estarem aqui, né? Prestigiando sempre as aulas, né? As lives, isso é importante também, porque não adianta ter reclamação, ter um monte de discussão, e aí a gente tentar fazer as coisas
e as pessoas não aparecerem, não aproveitarem, né? Então, assim, tudo isso que a gente está recebendo aqui é de um ganho imenso, né? As aulas, os professores, logo mais o meeting. Então, obrigado por todo mundo aí, obrigada, prof. E qualquer coisa, só procurar a gente aí. Boa noite para todo mundo. Obrigada. Gente, eu quero agradecer a Annelise. A Annelise, eu fui a primeira, ela lembrou de mim primeiro aí, eu quero agradecer super. O pessoal do CRO também. O Sandro aguenta minhas inserções de saco, tem desde Nossa, eu ligo para ele. Eu ligo para o Sandro tudo quanto é dúvida. Gente, é muito importante a gente saber que a ROF, a especialidade de harmonização orofacial só existe pelo reconhecimento, só é reconhecida por essa gestão, pelo trabalho dessa gestão do CFO. O presidente Juliano do Vale, o Evaristo estava lá. Então, assim, desde o começo, o Evaristo chamava a gente para as discussões, lá no CRO, a gente participou de todas, de muitas, desde o começo, desde antes do reconhecimento da harmonização. Então, a gente tem que reconhecer o trabalho disso aí. E, gente, se eu posso dar uma dica para vocês, assim, ó, não critiquem antes de saber, se aproximem do conselho, é muito legal se aproximar do conselho, se aproximar das pessoas. Gente, quem tá ali no conselho não ganha nada para estar ali, viu, gente? Não é nada, não. E ali é um trabalho de doação, gente, assim, então a gente tem que estar ali, a gente está ajudando, a gente tem que oferecer ajuda, tem que trazer solução para problema, né? Então, eu não deveria falar isso aqui, mas eu aceitei o convite de uma das chapas para ser vice-presidente aí, vamos trabalhar pela harmonização, gente, olha, que vamos trazer coisa boa para a harmonização, que a gente não tem nada a perder, não. E estudar. Estudar, isso aí. Vamos colocar fio, e passar fio. Obrigada, gente. Obrigada, prof. Obrigada a você. Obrigada, prof. Aula aí. E a gente está aí à disposição, realmente, né? Somos todos colegas, estamos todos tentando aí caminhar cada vez com mais segurança, né? Ter tratamentos cada vez mais eficazes, né? Para a gente poder se posicionar aí nesse mercado que vem com uma briga tão grande, tão forte sobre a gente, né? Mas nós somos capazes. E é importante a gente estar sempre perto de pessoas, de colegas, de profissionais que, de fato, têm mais experiência que a gente, como a professora Ana Paula falou, né? Porque eu vejo, às vezes, muita rixinha, muito ego, né? Principalmente nessa área. Aí um não quer participar da palestra do outro, um não quer assistir a aula do outro. Isso é uma bobagem. A gente tem que se unir, a gente está aí para aprender um com o outro. Existe sim as pessoas que sabem mais que a gente, ninguém é melhor que ninguém, mas tem quem sabe mais, sempre tem algum que sabe mais, e a gente tem que estar disposto a aprender. A hora que a gente está disposto a aprender, a gente consegue ir mais longe aí. Tá bom, pessoal? E nós vamos publicar muito lá na Unic, hein? Ave Maria, vocês vão ver. E bom. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite, gente. Até mais. Obrigada por terem vindo. Até mais. Tchau. Até mais.